You didn't believe she was dead? For a long time. I just refused to accept that she was gone. Part of, she would never do this to us, but also part of maybe this is all part of a plan. O Diário Secreto da Princesa Diana acabou de revelar detalhes impactantes sobre seu casamento problemático com o rei Charles. Enterrados nas páginas estão segredos que foram ocultados do público por décadas, expondo as profundas cicatrizes emocionais que ela carregou ao longo de sua vida na realeza. Entre as revelações mais marcantes, há uma frase que se destaca: "Vá para o inferno". Esta simples linha captura a dor e a frustração crua que Diana suportou e oferece um vislumbre das ferozes batalhas emocionais travadas dentro das paredes do palácio. Estas recentes revelações lançam luz sobre um escândalo que permaneceu escondido da vista do público por muito tempo. O Diário Secreto da Princesa Diana tornou-se uma janela para seu coração e mente durante os anos mais turbulentos de seu casamento com o rei Charles. Este diário pessoal era muito mais que uma coleção de pensamentos. Era seu santuário. Para Diana, escrever era uma forma de lidar com as esmagadoras pressões da vida real, a solidão que sentia dentro das paredes do palácio e o doloroso desgaste de sua relação com Charles. Era dela, e só dela, para carregar. Através de suas anotações manuscritas, vislumbramos uma mulher presa em uma tempestade emocional, buscando desesperadamente consolo no único lugar onde realmente podia expressar seus pensamentos: seu diário. Diana começou a escrever em seu diário nos primeiros anos de seu casamento. Na superfície, ela era a mulher mais glamurosa do mundo, adorada pelo público e venerada como a princesa do povo. No entanto, a portas fechadas, a realidade era muito diferente. Lutando para se adaptar aos rígidos protocolos reais e sob constante escrutínio, Diana se sentia cada vez mais aprisionada. Começou a documentar suas experiências, usando as páginas de seu diário como uma saída para as frustrações e inseguranças que não podia compartilhar publicamente. O diário se tornou uma testemunha silenciosa de seus momentos mais privados, um confidente ao qual revelava os segredos mais profundos de sua vida como membro da realeza e esposa do rei Charles. Com o passar dos anos e à medida que as rachaduras em seu casamento se tornavam mais evidentes, as entradas de Diana passaram da incerteza para a raiva e a angústia. Ela descrevia as primeiras esperanças que tinha para seu casamento, entrando na união com a crença de que ela e Charles compartilhariam uma vida baseada no respeito e no amor mútuo. Mas essas esperanças se desvaneceram rapidamente. Diana logo percebeu que os afetos de Charles estavam divididos. Uma verdade dolorosa que o diário captura com uma clareza cortante. Um dos aspectos mais impactantes do Diário Secreto de Diana é a forma como ela documentava o crescente distanciamento emocional entre ela e Charles. Em uma entrada, escreveu sobre seus crescentes sentimentos de solidão e traição. Pensei que estávamos juntos nisso, mas sinto que estou lutando sozinha. Essas primeiras confissões de decepção revelam as rachaduras que eventualmente levariam ao colapso de seu casamento. O diário pinta o retrato de uma mulher que queria fazer seu casamento dar certo, mas que aos poucos chegava à conclusão de que seus esforços talvez nunca seriam suficientes. Com o tempo, os escritos de Diana detalham seu crescente ressentimento em relação a Charles, especialmente quando seu caso com Camilla Parker Bowles se tornou mais evidente. O desamor de Diana foi agravado pelo fato de que a contínua relação de Charles com Camilla era algo que ela sentia que não podia impedir. Em várias entradas do diário, expressava sua frustração com a aceitação da família real do caso, escrevendo sobre a pressão que sentia para permanecer em silêncio, apesar de sua crescente angústia emocional. Foi nesses momentos que Diana se sentiu cada vez mais isolada, pois o palácio parecia se fechar ao redor de Charles, deixando-a carregar sozinha o peso de seu casamento em ruínas. Uma entrada particularmente intensa revelou a profundidade emocional da raiva de Diana em relação a Charles. Ela escreveu: "É como se meus sentimentos não importassem. Eu não sou nada para ele. Como ele pôde fazer isso comigo?" Nessas palavras cruas, Diana revelava sua sensação de traição.
A culminação desses sentimentos está capturada talvez no momento mais poderoso e arrebatador do diário. A infame frase, "Vá para o inferno". Escritas no calor de um de seus momentos mais baixos, essas 3 palavras transmitem um nível de raiva e frustração que Diana não podia expressar em nenhum outro lugar. A intensidade desse desabafo revela a magnitude de seu tormento emocional, ilustrando o quanto o colapso de seu casamento a feriu profundamente. O diário também documenta momentos de desespero, onde Diana confiava às páginas suas lutas para conciliar a imagem pública de sua vida com a dolorosa realidade que vivia. Ela escrevia sobre a pressão de manter uma fachada perfeita, enquanto suportava o que descrevia como uma relação emocionalmente distante e tensa com o rei Charles. As entradas do diário mostram uma mulher dividida entre seus deveres reais e seu próprio bem-estar emocional, lutando para encontrar uma maneira de sustentar ambos. Essas confissões íntimas, que manteve ocultas do mundo, nos dão uma compreensão mais profunda da dor que suportou e da força que lhe foi necessária para seguir em frente. O diário oferece um raro e comovente vislumbre das lutas privadas por trás da fachada pública de sua vida real. Vá para o inferno. Esse desabafo emocional cru capturou a intensidade da dor e da raiva que Diana experimentava em seu casamento com o rei Charles. Não foi apenas um comentário passageiro. Foi a culminação de anos de angústia, frustração e agitação emocional. Mas o que exatamente desencadeou este momento explosivo? E por que Diana sentiu a necessidade de escrever essas 3 palavras poderosas em seu diário? Para entender o contexto por trás dessa declaração, precisamos mergulhar mais profundamente na série de conflitos e agitação emocional que assolaram sua relação. O casamento de Diana com Charles foi marcado por tensões desde o início. Embora o casamento real do casal tenha sido visto por milhões como um evento de conto de fadas, nos bastidores, as rachaduras em seu relacionamento começaram a aparecer cedo. A relação contínua de Charles com Camilla Parker Bowles, mesmo após seu casamento com Diana, foi uma traição que a feriu profundamente. Isso a deixou sentindo-se insegura e insignificante em seu próprio casamento. As entradas do diário de Diana deixam claro que ela lutava para lidar com a distância emocional de Charles e sua aparente falta de compromisso com a relação. O incidente que finalmente levou ao momento de "vá para o inferno" não foi uma única discussão ou briga. Foi, na verdade, uma acumulação de anos de negligência emocional e tensão. Diana há muito suspeitava que Charles continuava vendo Camilla, mas a insistência da família real em manter as aparências a fazia sentir-se presa. Esperava-se que interpretasse o papel da esposa e mãe perfeita, mesmo quando suas próprias necessidades emocionais eram ignoradas. Esse sentimento de isolamento é evidente nas entradas do diário de Diana, onde ela frequentemente escrevia sobre se sentir abandonada e não amada pelo homem com quem havia esperado construir uma vida. No entanto, um evento específico parece ter levado Diana ao seu limite. Segundo seu diário, isso aconteceu durante uma discussão acalorada entre ela e Charles. A discussão supostamente girava em torno do relacionamento contínuo de Charles com Camilla, que Diana já havia confrontado em várias ocasiões. Desta vez, porém, a conversa rapidamente escalou, com Charles desconsiderando os sentimentos de Diana como irracionais e acusando-a de ser excessivamente emocional. Em seu diário, Diana descreveu este momento como a gota d'água. Ela escreveu: "Ele me olhou como se eu não fosse nada, como se meus sentimentos não importassem. Não conseguia mais suportar." Esse momento de desprezo e invalidação emocional foi um tema recorrente em sua relação. O diário de Diana está repleto de entradas que descrevem a frieza e indiferença de Charles em relação a ela, especialmente quando se tratava de abordar suas preocupações sobre a relação dele com Camilla. Apesar dos repetidos esforços de Diana para falar abertamente sobre seus sentimentos, Charles raramente participava de conversas significativas sobre seu casamento, deixando Diana lutando com suas emoções sozinha. Em uma entrada, ela escreveu: "Já tentei de tudo, conversar, chorar, até implorar para que ele me enxergue, mas ele não o faz. Nunca fará."
Diana frequentemente expressava sentimentos de estar presa, tanto emocional quanto fisicamente, pelas expectativas que lhe eram impostas como membro da realeza. Ela frequentemente escrevia sobre o quão difícil era encontrar sua voz dentro do palácio, onde seu papel como esposa e mãe parecia ofuscar sua própria identidade. Uma entrada em particular lança luz sobre a negligência emocional que Diana suportava. Ela descreveu um incidente no qual Charles a menosprezou na frente de amigos, fazendo piadas à sua custa e minimizando suas preocupações sobre seu casamento. Ele acha que tudo é uma piada, escreveu. Mas para mim não é uma piada. Estou morrendo por dentro e ele nem consegue ver. Esse tipo de invalidação emocional foi uma constante na relação de Diana com Charles e desempenhou um papel significativo na amargura que, eventualmente, a levou a escrever "Vá para o inferno" em seu diário. Foi a rebeldia de Diana contra o sistema que a havia silenciado por tanto tempo, e foi sua maneira de reivindicar algum controle sobre sua própria vida, mesmo que apenas na privacidade de seu diário. "Não sou apenas sua esposa", escreveu em uma entrada. "Sou uma pessoa, mereço ser ouvida." O Diário Secreto da Princesa Diana também oferece um olhar íntimo sobre a tempestade emocional que se desenrolava sob a superfície de seu casamento com o rei Charles. Embora seu relacionamento já estivesse tenso desde o início, dois temas principais emergem repetidamente em seus escritos: o ciúme de Charles pela sua crescente popularidade e sua relação contínua com Camilla Parker Bowles. Essas duas fontes de tensão não apenas fraturaram seu casamento, mas também deixaram Diana profundamente ferida. Nos primeiros anos de seu casamento, Diana rapidamente se tornou um ícone global. Seu charme natural, bondade e beleza ressoavam com o público de uma forma que Charles não havia antecipado. Pessoas ao redor do mundo a adoravam. As entradas do diário de Diana revelam que, embora fosse grata pelo amor e admiração que recebia do público, isso tinha um custo inesperado: o ciúme de seu marido. Diana escreveu com franqueza sobre a mudança sutil, mas notável em Charles à medida que sua popularidade crescia. Em uma entrada, ela confidenciou: "Ele odeia que me amem mais do que a ele. Sinto isso quando estamos juntos. É como se ele não suportasse que a multidão torça mais forte por mim." A estrela em ascensão de Diana não caiu bem para Charles. Seu diário pinta o retrato de um homem cada vez mais inseguro de sua própria posição, tanto dentro da família real quanto aos olhos do público. Esses ciúmes começaram a se manifestar em sua vida privada. A irritabilidade de Charles cresceu. Diana documentou momentos em que ele fazia comentários sarcásticos sobre sua aparência ou minimizava suas contribuições para os deveres reais. "Ele me diz que tudo é fachada", escreveu em uma entrada, "que o público só me ama porque sou jovem e bonita, mas que isso não significa nada." Esses comentários a feriam profundamente e a deixavam se sentindo invalidada e confusa. Ela havia entrado no casamento com a esperança de uma parceria baseada no respeito mútuo. Em vez disso, encontrava-se constantemente sendo derrubada pelo homem com quem deveria compartilhar sua vida. Diana sentia que Charles poderia ter valorizado a admiração do público por ela e usado isso para beneficiar a família real, em vez de deixar que ferisse seu ego. Mas talvez a parte mais dolorosa de seu relacionamento com Charles fosse seu caso com Camilla Parker Bowles, uma traição que a atormentou durante todo um casamento. Diana já estava ciente dos sentimentos de Charles por Camilla muito antes do público saber. Ela relatou várias ocasiões em que confrontou Charles sobre o caso, apenas para ser recebida com fria indiferença. Em uma das entradas mais dolorosas, Diana escreveu: "Perguntei se ele a amava. Ele nem negou. Apenas me olhou e disse: 'O que você quer que eu faça sobre isso?'" As entradas do diário de Diana revelam uma mulher lutando com sentimentos de insuficiência e traição, sem saber como lidar com o fato de que o coração de seu marido parecia pertencer a outra mulher. "Sinto que estou vivendo na sombra dela", escreveu Diana. "Não importa o que eu faça, ele sempre volta para ela. Nunca serei suficiente." Essas dolorosas revelações refletem o quão profundamente a infidelidade de Charles a feriu, deixando-a questionando sua autoestima e seu lugar na vida dele. À medida que o caso com Camilla se tornava mais evidente, o ressentimento de Diana por Charles e pela situação se aprofundou.
Seu diário revela momentos de desespero, nos quais ela se sentia presa em um casamento sem amor, obrigada a manter as aparências pelo bem da monarquia. "Estou sufocando nesta vida", escreveu. "Todos esperam que eu apenas sorria e acene, enquanto por dentro estou me desmoronando. Como posso fingir que tudo está bem quando meu marido está apaixonado por outra mulher?" Por trás de sua imagem pública impecável, Diana lutava com graves problemas de saúde mental, incluindo pensamentos suicidas e uma batalha contínua contra a bulimia. Seu diário fornece um relato comovente de sua luta com a depressão, que começou cedo em seu casamento com Charles. Ela descrevia sentimentos de solidão e isolamento, frequentemente escrevendo sobre como se sentia invisível e incompreendida por aqueles ao seu redor, especialmente por seu marido. Em uma entrada sincera, escreveu: "Estou cercada de pessoas, mas nunca me senti tão sozinha. Ninguém entende pelo que estou passando." Sua depressão se aprofundou à medida que seu casamento continuava se deteriorando. À medida que a saúde mental de Diana piorava, ela começou a experimentar pensamentos suicidas, os quais documentou com coragem em seu diário. Em uma entrada particularmente dolorosa, ela escreveu sobre estar no topo de uma escada no Palácio de Kensington, contemplando acabar com sua vida. "Pensei em simplesmente me deixar cair", admitiu. "Estava tão cansada, cansada de fingir, cansada de ser ferida, cansada de sentir que não importava." A luta de Diana contra a bulimia foi outra batalha profundamente pessoal que documentou em seu diário. Seu transtorno alimentar, que começou como uma forma de lidar com o estresse e a pressão da vida real, foi exacerbado pela turbulência emocional de seu casamento. Diana escreveu sobre como a bulimia se tornou uma maneira de recuperar uma sensação de controle em uma vida na qual muitas vezes se sentia impotente. "Era a única coisa que eu podia controlar", escreveu. "Quando tudo mais estava desmoronando, ao menos eu podia controlar o que comia ou deixava de comer." O diário de Diana revela vários momentos em que Charles fazia comentários dolorosos sobre seu peso e aparência, o que aumentava ainda mais suas inseguranças. Em uma entrada, descreveu um momento em que Charles comentou sobre seus hábitos alimentares, dizendo que ela estava pesada demais. Este comentário, vindo do homem cuja aprovação ela buscava tão desesperadamente, a devastou. "Me senti como nada", escreveu, "como se, por mais que eu tentasse, nunca seria boa o suficiente para ele." Ela descreveu como o transtorno alimentar se tornou, depois, uma forma de autopunição. "Queria desaparecer", confessou em uma entrada. "Pensava que se conseguisse me fazer menor, talvez a dor desaparecesse." O diário de Diana também revela o grau de desamparo que ela sentia em relação às pessoas ao seu redor. Apesar de seu sofrimento evidente, frequentemente escrevia sobre como seus pedidos de ajuda eram ignorados ou descartados. "Eles não se importam", escreveu em uma entrada particularmente tocante. "Acham que estou sendo dramática, mas não entendem o quanto estou sofrendo." Essa falta de apoio emocional só aprofundou o senso de isolamento de Diana, deixando-a enfrentar seus desafios de saúde mental, em grande parte, sozinha. Embora as lutas de saúde mental de Diana fossem profundamente pessoais, também foram agravadas pelo ambiente em que se encontrava. As expectativas que lhe eram impostas como membro da família real, combinadas com a negligência emocional que experimentou em seu casamento com Charles, criaram a tempestade perfeita de angústia psicológica. Em uma entrada, ela escreveu: "Não sei por quanto tempo mais posso continuar assim." Essas palavras revelam a profundidade de seu sofrimento e o custo emocional que seu casamento teve em seu bem-estar. No entanto, apesar de seus momentos mais sombrios, o diário de Diana também revela sua força e resiliência. Mesmo lutando contra a depressão, pensamentos suicidas e bulimia, ela continuava batalhando por um senso de autoestima. Seus escritos mostram uma mulher que, mesmo diante de uma imensa dor, estava determinada a encontrar uma maneira de seguir em frente. "Não vou deixá-los me quebrar", escreveu em uma entrada. "Sou mais forte do que eles pensam." Tanto William quanto Harry foram profundamente impactados pelas experiências de sua mãe, embora tivessem sido protegidos de grande parte da turbulência emocional na época. O diário de Diana expõe a dor que carregou ao longo de seu casamento
incluindo a infidelidade de Charles e sua distância emocional. Quando crianças, William e Harry certamente sentiram a tensão em casa. Mas é apenas agora, como adultos, que estão começando a entender plenamente os desafios que Diana enfrentou. O conteúdo do diário de Diana destaca momentos de sua angústia, muitas vezes derivados de sua relação tensa com Charles. Essas revelações podem ter desempenhado um papel importante na formação das perspectivas de William e Harry sobre seu pai. Ao longo dos anos, ambos os príncipes falaram abertamente sobre seus sentimentos complexos em relação a Charles. Embora continuem respeitando-o como pai e futuro rei, é inegável que as experiências de Diana deixaram um impacto duradouro em sua relação com ele. William, como o filho mais velho e herdeiro do trono, frequentemente adota uma abordagem mais diplomática, mas ele realmente tem outra escolha como o herdeiro aparente. Ele apoiou publicamente seu pai e a monarquia, enquanto também honra a memória de sua mãe. As revelações do diário de Diana provavelmente pesam muito sobre ele, enquanto equilibra seu dever com a coroa e seu desejo de proteger o legado de sua mãe. Ao longo de sua vida, William deixou claro que está comprometido em defender os valores que Diana lhe inculcou: compaixão, bondade e um profundo senso de dever para com os outros. As verdades emocionais reveladas em seu diário apenas fortaleceram sua determinação de levar adiante seus ideais, mesmo diante das complexidades familiares. Para Harry, o impacto do diário de Diana pode ser ainda mais profundo. Ao longo de sua vida, Harry foi mais aberto sobre como as lutas de sua mãe e a forma como foi tratada pela mídia e pela instituição real o afetaram. Suas decisões recentes de se afastar dos deveres reais e falar sobre as pressões de ser membro da família real refletem muitos dos sentimentos que Diana expressou em seus escritos. As revelações do diário sobre sua infelicidade e a maneira como se sentia silenciada pelo sistema real podem ter ressoado profundamente em Harry, influenciando suas próprias decisões de se afastar e priorizar o bem-estar de sua família. Além de suas reações pessoais, tanto William quanto Harry se uniram em seus esforços para proteger o legado de Diana. Eles têm honrado constantemente sua memória, seja através de discursos públicos, trabalho de caridade ou simplesmente carregando os valores pelos quais ela defendia. As revelações de seu diário apenas sublinham a importância dessa missão. Os príncipes falaram frequentemente sobre como desejam lembrar de sua mãe, não apenas como uma princesa, mas como uma mulher de força e compaixão. Suas lutas, como reveladas em seus escritos privados, apenas aumentam seu desejo de garantir que seu legado seja preservado e que sua história seja contada com dignidade e respeito. Desde o início de seu casamento, Diana estava muito consciente da profunda conexão de Charles com Camilla, uma relação que havia começado muito antes de Diana entrar em cena. Esse é um dos desconfortáveis segredos revelados pelo diário secreto da princesa Diana. Em uma de suas entradas no diário, Diana escreveu: "Sempre soube que havia outra pessoa. Até no dia do nosso casamento, senti que estava competindo com ela." Esse sentimento de ser a outra em seu próprio casamento tornou-se uma fonte constante de dor para Diana, enquanto tentava reconciliar seu amor por Charles com a realidade de sua relação extraconjugal. As entradas de Diana detalham momentos de confrontação com Charles sobre Camilla. Em um trecho particularmente sincero, Diana escreveu: "Perguntei a ele, por que ela? O que ela tem que eu não tenho?" Mas ele não respondeu. Simplesmente saiu. O silêncio de Charles deixava Diana sentindo-se abandonada e profundamente ferida. Ela descreveu como essas confrontações frequentemente terminavam em isolamento emocional, com Charles recusando-se a reconhecer sua dor. "Ele me deixou de fora", escreveu. "Não fazia parte do mundo dele." Em outro trecho doloroso, Diana escreveu: "Me olho no espelho e não me reconheço. Tornei-me alguém que não quero ser. Alguém desesperada pelo amor dele. Alguém que está sempre na sombra." Essa constante comparação com Camilla alimentava a já frágil autoestima de Diana, deixando-a sentindo que nunca conseguiria se igualar à mulher que sempre teve os afetos de Charles. Diana também descrevia o profundo sentimento de humilhação que sentia, particularmente à medida que a presença de Camilla em suas vidas se tornava mais pública.
Em uma entrada, escreveu sobre ir a eventos onde sabia que Camila também estaria presente. É como se todos soubessem, menos eu, escreveu. Eles a veem, o veem, e eu estou lá apenas fingindo que está tudo bem. A tensão de manter a fachada pública de um casamento real enquanto lidava em privado, com a infidelidade de Charles, tornou-se algo insuportável para Diana. As entradas de seu diário oferecem um vislumbre da agonia emocional que experimentava, frequentemente sentindo que era a única a carregar o peso de seu relacionamento fragmentado. Mas a traição não se limitava apenas ao caso em si, mas também à negligência emocional que a acompanhava. Os escritos de Diana detalham como Charles frequentemente não estava emocionalmente disponível, deixando-a lidar com sua dor sozinha. Ele está com ela de todas as maneiras que importam, escreveu Diana. Mesmo quando estamos juntos, sei que ele está pensando nela. Essas entradas revelam o profundo sentimento de solidão que Diana sentia em seu casamento, enquanto lutava para competir com uma mulher que sempre foi parte da vida de Charles, tanto antes quanto durante seu casamento. Apesar do trauma emocional causado pela relação contínua de Charles com Camila, Diana continuou lutando por seu próprio senso de identidade e autoestima. Através de seus escritos, vemos o impacto profundo que essa traição teve em seu bem-estar emocional, mas também sua notável força diante de uma dor inimaginável. Embora o diário secreto da princesa Diana revele a dor emocional profunda que suportou ao longo de seu casamento com o rei Charles, ele também destaca sua incrível força. Através de seus momentos mais vulneráveis, Diana encontrou uma maneira de sobreviver à imensa pressão da vida real. Apesar da traição, da solidão e das lutas que enfrentou, a voz de Diana, através das páginas, revela uma mulher que se recusou a ser derrotada por suas circunstâncias. Mesmo em seus momentos mais sombrios, expressava uma forte vontade de seguir em frente, pelo bem de seus filhos, seu senso de dever e sua própria sobrevivência. Sua capacidade de suportar as pressões da vida real foi notável. O diário de Diana revela os segredos ocultos de uma vida vivida sob constante escrutínio público, uma vida na qual se esperava que mantivesse uma imagem impecável enquanto lutava em privado com seus próprios demônios. No entanto, apesar da fachada que precisava manter, Diana nunca perdeu sua humanidade. Em seus escritos, ela reconhecia a tensão emocional sob a qual vivia, mas sempre mantinha um senso de esperança. Não sou perfeita, escreveu, mas estou fazendo o melhor que posso. Isso é tudo que posso fazer. Ainda se emociona com a incrível humanidade que sempre fez parte da princesa Diana? Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Adoraríamos saber sua opinião. Por agora, nos despedimos. Nos vemos no próximo vídeo.